Vamos começar direto ao ponto nesta nossa análise de hoje sobre a famosa Janela 1040. Todo esse estudo fascinante que vamos detalhar aqui tem base nos dados daquele grande levantamento demográfico e religioso, o Operation World de 2001. E um detalhe importante logo de cara, este material possui copyright de 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda, com todos os direitos reservados. É a partir deste levantamento meticuloso que a gente vai entender como a humanidade se distribui pelo globo de um jeito que é, francamente, surpreendente. 60%. Parece um número simples, não é mesmo? Mas isso abriga bem mais da metade de toda a raça humana. Como é sequer possível que uma esmagadora maioria da humanidade caiba em uma pegada global tão, mas tão restrita? A distribuição demográfica do nosso planeta não tem absolutamente nada de uniforme. E entender onde essa população toda se concentra muda por completo a forma como a gente enxerga o nosso mapa mundi. Bom, vamos mergulhar nos dados reais. Esses 60% representam nada menos que 3,8 bilhões de vidas. É uma daquelas escalas colossais que quase desafiam a compreensão. Onde exatamente toda essa imensa carga de história humana está acontecendo neste exato segundo? Respirando, trabalhando e compartilhando o mesmíssimo espaço latitudinal? Afinal de contas, o que é a janela? Onde no globo esses bilhões de pessoas decidiram se estabelecer ao longo de toda a história? A resposta está justamente na chamada Janela 1040. Basicamente, trata-se de uma faixa geográfica muito específica, localizada inteiramente entre os 10 e os 40 graus de latitude norte. E a regra matemática para entrar nessa lista de dados é super estrita. Para uma nação fazer parte deste grupo, mais de 50% do seu território nacional deve estar obrigatoriamente contido dentro dessas coordenadas exatas. É quase como um clube geográfico ultra exclusivo. E o contraste aqui é brutal. Basta parar para pensar. De um lado, temos um espaço físico que é apenas uma única e limitada fatia do hemisfério norte. Do outro lado, o peso colossal de sustentar a maioria absoluta de toda a população do planeta Terra. Existe um desequilíbrio simplesmente fascinante entre a quantidade de terra disponível e a imensa carga demográfica que sobrevive e prospera todos os dias nessa mesmíssima faixa climática. E as nações envolvidas? Aproximando nosso olhar no mapa, os dados apontam para um grupo seleto e muito diversificado de 57 países, que formam um verdadeiro epicentro demográfico do mundo. Começando pela África, a expansão cruza desde a costa oeste com lugares como Burkina Faso e Senegal, subindo até o norte para cobrir nações que são verdadeiros oceanos de areia e ricas em história como Egito, Marrocos, Sudão e Líbia. É uma faixa horizontal gigantesca, que abraça as vastidões do deserto do Saara até as regiões costeiras, e que se encaixa à perfeição naquelas coordenadas matemáticas que acabamos de ver. Movendo um pouco mais para o leste, a janela engole o Oriente Médio inteiro e avança pela Europa. É aqui que a gente cruza com os grandes berços da civilização. Arábia Saudita, Israel, Irã, Turquia, chegando até as portas da Europa Mediterrânea com Portugal e Grécia. Estamos falando de uma intersecção para lá de vibrante de culturas antigas, de rotas comerciais milenares e de uma enorme relevância geopolítica. Tudo isso espremido neste mesmo cinturão. E, finalmente, a Ásia. E olha, é exatamente aqui que o peso populacional atinge o seu ápice absoluto. Gigantes demográficos como China e Índia ancoram a janela, muitíssimo bem acompanhados por nações hiperdensamente povoadas como Japão, Paquistão, Tailândia e Coreia do Sul. É o volume massivo dessa região asiática, historicamente impulsionado por vales extremamente férteis e uma agricultura intensiva que joga os números globais lá para a casa dos bilhões. Então, qual é o verdadeiro peso populacional quando todas essas 57 peças desse quebra-cabeça geográfico são combinadas? A realidade global, nua e crua, se resume a isto. Dentro dessa exata fatia do globo, temos redondos 60% das pessoas. O resto do mundo inteiro, combinado, o que abrange todos os outros continentes e imensas extensões de terra, abriga meros 40%. Fica muito claro que a presença humana no planeta está longe, muito longe de ser uniforme. A maior parte da vida, do comércio, do desenvolvimento e da inovação gravita quase que unicamente em torno deste único cinturão terrestre. Antes de encerrar a nossa análise, é sempre bom reforçar que toda essa estruturação fantástica de dados tem copyright de 2001 a 2026 pertencente ao professor José Márcio Lacerda, com todos os direitos reservados.
E tudo isso que vimos nos deixa com uma reflexão super urgente. O que significa para o nosso futuro global, para a economia mundial e, claro, para a gestão de recursos limitados do planeta, ter 60% de toda a humanidade permanentemente concentrada nessa única e estreita janela geográfica? Fica aí a reflexão para a gente pensar a respeito.